De volta com o programa Fala Doutor. Estou hoje entrevistando o fisioterapeuta Cleudon Sarmento, especialista em problemas de coluna, né? Dores na coluna, né, doutor? Além, é claro, de toda a área da fisioterapia, mas preferiu especializar em coluna, né? Isso, a área que a gente dedica mais aí. É uma área que dá muito problema. Agora vamos lá. Qual é a região da coluna, doutor, que os pacientes mais queixam de dor? Esse aqui é o problema, né, maior? As regiões estatisticamente já comprovadas de maior incidência é a região lombar, né? Essa região mais baixa aqui. Né? A última é a sacral, acima da linha da cintura até o meio das costas é a lombar. Certo. Então ali que a gente identifica a maior parte dos problemas, das queixas, né? Relacionado a tudo aquilo que já foi falado no outro bloco, postura, peso, fatores hereditários, que também a gente pode colocar como causas também, né? Não é só esses fatores externos, né? A gente sabe que carga genética, hereditariedade conta muito. E em segundo lugar vem a região do pescoço, né? A chamada cervical. E hoje eu acredito que se já não passou a região lombar, está próximo, porque esse uso excessivo de tecnologia que nós temos, os celulares viraram computadores de mão, né? Tudo a gente resolve pelo celular. Então a gente é condicionado hoje a uma péssima postura, né? Vamos falar assim, do pescoço. Então a gente fica muito tempo com o pescoço sempre olhando em direção ao chão. Então isso acaba acumulando e vem também fatores de estresse, ansiedade, que hoje tudo isso participa das queixas, né? Às vezes até no ambiente de trabalho, trocar uma cadeira pode evitar o problema de dor na coluna, né, doutor? Com certeza. Eu falo isso por experiência própria. A parte ergonômica, principalmente quem tem criança em casa, né, que as crianças hoje usam muito computador, estão assistindo inclusive aulas pelo celular, pelo computador, então tem que prestar muita atenção. Agora, doutor, qual que é o recurso ou qual que é a técnica utilizada para aliviar esses problemas de coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, essas dores, sem a necessidade de cirurgia? Porque a gente sabe que hérnia de disco, bico de papagaio, quase sempre a intervenção cirúrgica é recomendada, né? E pode-se ter um tratamento eficaz sem a necessidade da cirurgia? Sim, uma boa pergunta, e é bom a gente esclarecer bem para não ficar parecendo que a gente é contra a cirurgia. Não é bem isso. Mas o fato é que, na visão de alguns profissionais, o simples fato do paciente ter uma hérnia, às vezes até de um volume que não seja pequeno, ele já seja uma justificativa para o paciente ser indicado para cirurgia. Mas não é só isso, a gente sabe que não é só imagem, né? O exame clínico conta muito, né? E aquele exame presencial, onde a gente faz testes de sensibilidade, de força, de reflexo. Antes disso vem uma entrevista com o paciente, para a gente saber como que é o dia a dia, a rotina desse paciente. Então não é simplesmente por um exame de imagem que se indica uma cirurgia, né? Já vou deixar isso bem claro. Com relação a tratamento, sim, na área que a gente está, na fisioterapia especializada em coluna, a gente trata os pacientes realmente, em sua grande maioria. Eu não me recordo, já atendi talvez mais de 2.000 casos de coluna, em um período de 15 anos, que eu já estou há mais de 24 anos quase na profissão. Então, eu não me recordo de saber que algum paciente meu recorreu à cirurgia. Acho que uns 2 ou 3, né? Sim. Então, a gente vê que as estatísticas não mentem. Esse artigo que está sendo colocado do Dr. Danilo Ambrusti aí é um professor nosso, muito conceituado aí, e são coisas cientificamente comprovadas, não sou eu que estou dizendo. Então, 97, antes era 90, 95, 97 dos pacientes dos casos de hérnia, por exemplo, não necessitam de intervenção. Sei. Agora, tudo vai depender do momento da patologia. Se o paciente diagnosticou uma hérnia e não tratou e foi levando essa hérnia para frente, só na base do remédio, ou fazendo um tratamento que não está correto, uma fisioterapia errada, né, ou tomando... Então, isso aí, com o tempo, se ele não tratar a causa, o mecanismo que causou essa hérnia, ele vai acabar, talvez, operando, né? Então, o tratamento, ele depende do momento. Então, se a gente pega o paciente que já procurou logo, já chegou com o diagnóstico, a gente já examinou, já viu que não tem indicação direta, que pode também acontecer, né, de um caso ou outro,
dependendo, a gente tem que indicar, mas isso é raríssimo. Eu acho que só teve um caso no meu consultório que eu indiquei diretamente uma cirurgia para um paciente assim. Caso mais grave, né? Então, mas na sua grande maioria é um prognóstico muito favorável. Os pacientes melhoram em questão de 4, 6, 8 semanas no máximo. Os pacientes retomam a qualidade de vida. Agora, é necessário fazer uma consulta prévia antes com o médico para poder depois procurar o fisioterapeuta ou não? Necessidade, por exemplo, na minha área, os pacientes me procuram às vezes diretamente, né? Sim. Quando sentem uma dor, às vezes está com um sintoma que já é de uma hérnia, a gente pode pedir o exame, a gente tem habilitação para isso. Eu não posso pedir um exame que eu não sei avaliar. Certo. É ressonância, raio-x, a gente avalia, interpreta, tem um domínio. Então, assim, na hierarquia talvez venha o contrário, o paciente ele procura o médico, aí o médico pede o exame, aí depois que ele vem, às vezes, na gente. Mas pode ser diretamente com um profissional como a gente, o paciente procurar diretamente para a consulta e a gente fazer todo esse aparato clínico e, às vezes, até medicações também, uma medicação ali paliativa para controle da dor, né, que a gente chama. Sei. Então, mais ou menos essa linha aí. Tá. Agora, óbvio, fisioterapeuta não faz cirurgia, né? Então, o seu tratamento é a base de sessões de fisioterapia, não é isso? Com o uso de o quê? Aparelhos ou não? Sim. Geralmente, o quê? Há uma média de sessões para que a pessoa ela tenha um resultado satisfatório ou cada caso tem que ser analisado de forma individual? Um pode ser uma sessão, o outro pode ser 100? Não. Assim, eu costumo dizer que eu não faço milagre, né? Eu atendi uma moça esses tempos agora recentes, de 32 anos, com uma hérnia de disco. Eu que diagnostiquei essa hérnia, na verdade eram 3. Sim. Só que pela minha anamnese, pela minha avaliação, uma delas que estava realmente produzindo a dor na perna dela, todo o quadro clínico, paciente que acorda sentindo dor lombar, que trava a coluna, que entorta o corpo para o lado, enfim. Era um caso que antigamente eu usava 10 sessões, por exemplo, Sei. 10 atendimentos que a gente coloca hoje, né? 8 a 10. Com 5 atendimentos, essa paciente saiu da crise, né? Então, assim, cada caso realmente é um caso, existe um protocolo específico. Vamos lá. Esse vídeo aí na mesa, a gente está fazendo uma técnica, na verdade, de articular, que a gente chama. Estou reposicionando o quadril da paciente. Isso aí é o tratamento de base, por exemplo, da base da coluna, que é o quadril. Então, às vezes o paciente tem uma hérnia na lombar, mas o quadril dele está torto. Então, se eu não tratar esse quadril dele, que está torto, a hérnia não vai melhorar. Então, chama mecânica. A mecânica corporal precisa ser corrigida. Então, isso aí que a gente faz. Não é todo paciente que a gente usa esse tipo de técnica, mas é um dos recursos que eu utilizo bastante. Em pacientes até com 60, 70 anos, a gente pode utilizar. Esse aí é uma mesa? É uma maca de trabalho, mas ela tem vários recursos. Ela tem tração, ela tem esses recursos que foi mostrado aí, que chama drop, né? Que a gente faz as manipulações articulares. Tem a tração, né? Tem mais imagens dessa marca? Ele trouxe? Acredito que sim. Provavelmente ele Essa aí é mais ou menos a mesma técnica que eu fiz, só que outro paciente, né? Com outro caso aí. Certo. A gente está reposicionando o quadril. Eu costumo de brincar Como é que o quadril sai do lugar, é isso? Ele torce, né? Torce. Eu falo que é igual um carro. O carro, se você estiver desalinhado e parafuso de centro, o pneu vai gastar errado. Então é como se o disco fosse o pneu do carro. Se o quadril não estiver alinhado, o disco vai gastar. O disco vai herniar. Então é isso que acontece. E isso pode refletir também até no pisar, né? Ou não? Normalmente a pisada errada que condiciona uma má postura, né? Normalmente o apoio estando errado, o pé, por exemplo, o pé plano, a gente olha muito isso nas consultas, né? Se o paciente já pisa torto, a gente já indica às vezes uma palmilha. Né? Aí é um paciente que tá com um quadro de hérnia, ele entorta para o lado e fica. Sei. Né? O paciente foge da dor. Esse paciente tinha uma dor na perna direita, então ele entorta para o lado esquerdo. E fica com essa postura aí, chama antálgica, né? Ou seja, ele foge da dor. Isso é o corpo tirando o paciente da dor. Sim. E a gente trata o paciente na fase aguda, às vezes, com esse quadro. E o paciente preocupa porque ele está torto. Eu falo assim, não, o corpo é que está te defendendo, então deixa ele torto. À medida que a gente vai inibindo a musculatura profunda, os músculos que puxam o paciente para o lado, ele volta para o normal. Eu não me preocupo com esse tipo de quadro. Isso aí, para mim, não é sinal de alarme para indicar, por exemplo, o paciente pós-cirurgia, não. Tem outros quadros mais graves, né, ou perda de força na perna,
paciente fala, ó, estou sentindo a perna toda dormente, não estou conseguindo levantar a ponta do pé. Isso são sinais chamados neurológicos importantes que a gente precisa, né, acender a luzinha para poder... No caso dessa pessoa que apareceu aí torta, não é um tratamento difícil, então? Não. Pra você ver que Por coisa isso boa. aí, não. Agora, se tiver outros sinais clínicos, mesmo assim, se o paciente não tiver um sinal chamado neurológico grave, que é isso que eu falei antes, a fraqueza, uma dormência excessiva ou muita dor na perna, aí às vezes a gente tem que caminhar ele já para o médico, para o cirurgião, para uma avaliação. Mas nesse quadro aí a gente resolve, em muitos casos. Isso aí é constante no consultório. Eu acho que ficou faltando só quantas sessões, né? Ah, tá. Eu não gostaria nem talvez de falar números aqui, Afonso, mas eu só dou uma estimativa, né? Eu trabalho hoje com 2 protocolos, por exemplo. O paciente que chega com um quadro mais ameno, com um exame bom, o paciente mais jovem, pacientes que a gente faz aí 5 semanas de tratamento, 5 sessões, 6, não sei. Um paciente mais grave, com uma hernia extrusa ou um quadro neurológico, que às vezes o médico até falou, oh, não vamos operar agora, e ele chega para a gente pode talvez dobrar essa quantidade, 10, não sei. Então, eu não gosto de trabalhar muito dando números exatos de sessões, né? É diferente um pouco daquela fisioterapia convencional. Mas essa média aí que eu coloquei para você é que a gente tem conseguido resolver em muitos casos. Doutor, vamos embora para os nossos telespectadores, né? Muita gente curiosa, com vontade de saber sobre o seu problema. A Denise, do José Carlos de Lima, boa noite. Tenho artrose nos joelhos e há alguns anos não consigo me sentar nem levantar de cadeiras e sofás sem o auxílio das mãos e braços. Como posso melhorar? Com fisioterapia ou cirurgia? Pois é, a artrose de joelho é uma deformação articular, ou seja, a superfície, né, onde o osso encaixa com o outro, ela degradou, ela desgastou. Por trás disso, que a gente visualiza isso muito facilmente, aliás, em raio-x, né? Não precisa nem de uma ressonância. Mais importante do que isso é a chamada disfunção, né, do movimento. O que é que essa artrose está causando? Normalmente, o paciente que tem artrose ele não consegue dobrar muito o joelho. Né? Então, ele vai, por exemplo, na hora que ele sobe um degrau que vai exigir a flexão do joelho, ele já sente dor. Igual ela está colocando em dificuldade para levantar, talvez seja uma artrose num grau mais avançado. O que eu recomendaria, a grosso modo, sem avaliar o caso, é passar, nesse caso específico, por um ortopedista, né, para uma avaliação radiológica ou clínica junto, né, do exame clínico, porque a questão da cirurgia, normalmente, eles é que definem, mas, ainda assim, todo tratamento conservador pode ser tentado antes de qualquer indicação cirúrgica, né? Mas, se está trazendo muita limitação de movimento funcional, que a gente chama, para as atividades de vida diária, principalmente caminhar, né, que eu falo que o caminhar é uma coisa natural. Se você não está conseguindo caminhar, já não está natural. Verdade. Então, precisa olhar para melhorar a função do joelho, né? Não preocupar tanto com questão de cirurgia. Falando em joelho, a Dalva Lima Soares, lá do Mangues, do bairro Mangues, ela quer saber também como melhorar a dor no joelho. O joelho dela está fazendo muito barulho. O pessoal preocupa muito com barulho, né? Chamada crepitação. A crepitação por si só não quer dizer, não tem um significado clínico importante. Para mim, não. Eu que estou nessa área já vi muito joelho crepitar, inclusive o meu crepita muito. E eu ando de bicicleta, faço minha academia, então assim, subo escada. Então, crepitar não quer dizer um problema. Agora, quando o paciente tem uma artrose, por exemplo, o joelho já gera uma crepitação dolorosa, né? Ele crepita e dói. Aí já merece, como eu falei, um tratamento, né? Um paciente que tem crepitação e dor. Então, de toda forma, também, como eu falei na outra pergunta, merece uma investigação clínica de um profissional nessa área da ortopedia. E também cabe uma fisioterapia aí de reabilitação, um alongamento específico para a musculatura, o fortalecimento, né? O ganho de amplitude de movimentos, o paciente não está conseguindo dobrar muito o joelho, tem técnicas que a gente, nessa área da fisioterapia, que vão ganhar essa amplitude, ou pelo menos melhorar, né? É isso. Ok. Mais perguntas aqui, doutor? Deixa eu ver. Ok. Boa noite, excelente programa, muito obrigado. É a Maria Aparecida Oliveira, do Cidade Nova. Diz ela que o Dr. Cleuton foi meu fisioterapeuta. O conheci no programa Fala Doutor, procurei por ele, fiz o tratamento e fiquei muito satisfeita com o resultado.
Já o indiquei para algumas pessoas, recomendo demais. Oh, que bom. Obrigado, dona Cida. Dona Cida, o nome dela. O Fala Doutor, né? Foi através do programa. Através do programa, que legal. A Joelita Nascimento Silva, do bairro Nossa Senhora de Fátima, diz aqui, ó, boa noite. Tenho osteoporose. Quais os cuidados que devo tomar, principalmente em relação aos serviços domésticos? Tá. A osteoporose é uma doença metabólica do osso, né, dos ossos. Afetam principalmente regiões como quadril, fêmur, né, a coluna também é afetada. A complicação mais, digamos, preocupante da osteoporose são as fraturas. Sim. Né? Então, o paciente que está com o osso que não está bom, que está fraco, ele pode bater, às vezes não precisa nem cair, ele esbarra em alguma coisa e pode gerar até uma fratura, se for uma osteoporose mais severa. Então, primeiramente, é o controle, né, fazer os exames, no caso, a densitometria, no meu conhecimento, um exame que pode ser feito para controlar, ver essa densidade da massa óssea, né, ver como é que está esse estágio e tal, e aí seguir também o tratamento, normalmente com reumatologistas. A osteoporose em si, ela não gera dor, né, ela não gera... O fato é que os pacientes que têm esse tipo de patologia têm que cuidar da suplementação do cálcio, da vitamina D, né, que faz o cálcio ser absorvido pelo osso. E também, na minha área, eu oriento muito para os pacientes meus que têm osteoporose a fazerem, ou osteopenia, fazerem uma atividade física de fortalecimento muscular, ou seja, um trabalho de musculação leve, localizado, exercícios que tonificam a musculatura, porque a gente sabe que o músculo bombeia o osso. Então, se o osso está fraco, normalmente a musculatura está fraca. Então, se o paciente fortalece a musculatura, de um modo geral do corpo, na região de quadril, glúteo, coxa, né? Então, da própria coluna, então isso traz também uma ativação do cálcio para o osso. Ok, doutor. Vamos a mais um intervalo. Eu estou percebendo aqui que está enchendo de perguntas, graças a Deus, isso é muito importante, muito bom. Não sei se vai dar para fazer todas as perguntas, tá? Não vamos ficar com raiva de mim, pelo amor de Deus. É porque tem muita coisa para falar e às vezes não dá tempo, né, de fazer todas as perguntas. E elas acabam chegando, da metade do programa para frente que aumenta o número de perguntas. Mas vamos tentar atender a sua grande maioria. A gente volta já já e lembrando, eu quero perguntas aí de Janaúba e Nova Porteirinha também, tá? Quero que vocês daí participem do programa. Já já a gente retorna, aguarde.